Hoje vamos falar sobre coolers de computadores, essenciais para manter nosso sistema funcionando de forma eficiente e segura. Isso todo mundo já sabe, né? Isso aqui como é o objetivo, né? Que é explicar a importância de todos os coolers, os diferentes tipos de conexão, as diversas formas e suas aplicações específicas. A importância dos coolers. Função principal. Todo mundo já sabe que a função principal, né, é manter a temperatura dos componentes dentro do limite seguro. Impacto na performance. Com a temperatura afeta a performance e longevidade dos componentes. É o seguinte, gente. Todo processador, tanto da AMD como Intel, eles têm uma faixa de temperatura, certo? Estamos aqui, ó. No Intel, a gente tem de 40 a 64. E isso é um número básico, é que abrange assim a grande maioria, mas cada processador tem a sua característica. Então, o que é que implica nisso? A gente tem que saber que tipo de cooler vai usar. Por exemplo, se eu chegar aqui e botar um cooler que essa temperatura exceda, que esse processador seja de 64 graus e exceda, o que é que vai acontecer? Vai afetar a performance, porque ele vai aquecer demais e a longevidade vai diminuir, porque quanto mais você força o processador, na verdade, no modo geral, você força o componente, ele diminui essa longevidade. Então, a vida útil dele vai diminuindo. Tem que se atentar para os AMDs, que eles trabalham com temperatura mais elevada em relação ao Intel. Então, quando a gente chegar na parte de cooler, né, tipo de cooler, a gente vai conseguir definir isso melhor. Claro, né, que a prevenção de dano é prevenir superaquecimento e danos permanentes. É aquela tal história que eu falei agora. Se ele exceder a temperatura e trabalha além do limite, ele já fica com deficiência. Então, a gente tem que ter muito cuidado para a gente conseguir definir bem o cooler. No modo geral, esses computadores que a gente monta que é padrão, você não precisa se atentar tanto a isso. Mas a gente está aqui trazendo essas informações porque se você pegar um computador diferenciado, você já sabe como vai proceder. Vamos aqui para os tipos de cooler. O que a gente vai falar agora é cooler de ar. Quais são os principais componentes desse tipo de cooler? Ventoinha, que é o motor, né? Que é, no caso, isso aqui, ó. Que é isso aqui. Dissipador de calor. Essa parte aqui, ó. Certo? Então é o que compõe o cooler. Para processador, esse conjunto aqui. Se for para o gabinete, é esse aqui, ó, certo? Sendo que tem que observar uma outra condição, que é os coolers que são equipados com ou bucha, que aqui tem um eixo, né, que ele roda aqui, ou rolamento. Qual é a vantagem do rolamento? A vida útil é muito maior e ele é mais silencioso, certo? Esse aqui, ele tem um desgaste muito mais rápido. Então, se o seu computador passa muito tempo ligado e se for de bucha, ele vai diminuir essa vida útil. O de rolamento vai ser muito mais duradouro. Então, pronto. Cooler de computador, ele é equipado por ventoinha e dissipador. Se for cooler de gabinete, é só a mesma ventoinha. Vou dar uma dica aqui para vocês, seguinte. Tá vendo aqui o cooler? Essa parte aqui de trás, ó, é onde o vento sai. Isso aqui é o fluxo, né? Ele vem por aqui, ó, aqui e sai. Estou dizendo isso porque lá na frente, nos próximos slides, a gente vai falar sobre isso. Cooler de líquido, né? Como funciona? Radiador, bomba, líquido de arrefecimento. Então vamos lá. Temos aqui, ó, tá vendo? Ele até parece uma placa de vídeo, né? Tudo isso aqui é um radiador, certo? Temos aqui as duas ventoinhas para poder resfriar. E aqui, isso aqui vai no processador, parafusado lá. E aqui tem a bomba. Quando ele liga o sistema, o que acontece? Quando começa a aquecer, ele tem um fluxo de líquido. Vamos dizer que seja nesse caminho aqui, ó. Vem um líquido quente, ele esquenta, né? Vem um líquido quente, todinho para cá. Passa pelo radiador todinho aqui, ó. Ele vai esfriando, ele não vai ficar gelado, certo? Vai esfriando e volta. Por que eu estou dizendo isso? Porque as pessoas se convencionaram a dizer que os processadores têm que trabalhar frio. Não é verdade. Lembra aquela faixa de temperatura que eu falei a vocês? O processador tem que trabalhar naquela faixa, porque naquela faixa é o ideal. Porque se o computador trabalhar frio, ele não trabalha bem. E muito quente também não. Tem que ser dentro daquela faixa de temperatura, que é o funcionamento perfeito para ele. É feito carro. Carro não pode trabalhar frio e nem muito quente. Tem aquela faixa de temperatura de 90 graus, que é o que realmente faz o carro ter o melhor desempenho. Processador é a mesma coisa, porque eles são feitos de microtransistores. E os transistores precisam daquela temperatura ideal de trabalho, nem frio, nem quente. Ok, né? Deu para entender aqui perfeitamente. Qual é a vantagem desse sistema? Porque como o cooler, que eu vou lá na frente vai ver, mas como o cooler é maior, ele gira mais lento. Então o que acontece? O ruído é menor, a eficiência é melhor. Agora sim, a complexibilidade de instalação também é grande. Então o que acontece? É simples, não é tão simples para você montar, mas é bom, entendeu? Então é o que eu estou dizendo a você.
É tudo questão de você... Qual é o intuito de você usar e o custo que vai gerar para você. Pronto. Isso aqui não tem a ver com o computador, mas eu achei super interessante trazer para vocês aqui, que é o Peltier, que é essa pastilhinha aqui, que é o seguinte, ela tem um funcionamento super interessante. Um lado dela esfria e o outro lado dela esquenta. Então o que acontece? Isso é muito usado em adega. O lado que esfria tá aqui, ó, tá vendo? O colezinho, o lado que esfria. E essa parte aqui é a parte que esquenta. Quanto mais eu conseguir esfriar o lado quente, o frio vai ser maior. O lado frio é assim, é inversamente proporcional. Quanto mais eu esfrio o quente, o frio fica frio. Então o que acontece? Por isso que o dissipador aqui, ó, para a parte quente é muito grande. Então isso aqui é só, eu trouxe para vocês, né, como eu disse, só para nível de conhecimento. Uma adega, o funcionamento é isso aqui. Vamos lá, né? Vamos lá para tipo de conexões. Essa parte aqui eu vou falar no próximo slide, que a gente vai trabalhar aqui bem melhor. Se você observar naqueles computadores, né, grandão, que tem uns cooler que fica colorido, piscando, que você controla via programa, é o seguinte, são computadores de padrões RGB e ARGB. O que acontece? A própria placa-mãe tem essas conexões. Isso aqui, não vou detalhar, porque isso aqui é meio grande. Então, se o pessoal acha interessante, né, vocês deixam no comentário que a gente pode fazer um outro vídeo nessa mesma pegada. O RGB, ele trabalha com a tensão de 12 volts, né? Tem que ter cuidado para não queimar. Esses eram os mais antigos, né? E o ARGB trabalha com 5 volts. Isso aqui, você é tudo controlado ou pelo software no setup, entendeu? Ou pelo programa dentro do Windows. Então, a gente pode controlar a velocidade, pode controlar as cores, podemos controlar, né? As cores, a forma que ele vai piscar. Se ele tiver painel externo, você pode controlar a velocidade dos motores. Então, tudo assim. É feito aquelas fitas de LED, né? Aquelas que você controla pelo controle remotozinho que você tem. Pronto, é mais ou menos aquilo. Para você ter uma noção. Vamos agora para conexões do cooler normal, que a gente conhece. 3 vias. Tá aqui, ó. 3 vias. Temos aqui a alimentação, que é de 12 volts. E aqui temos o pulso que vem do cooler, que é um pulso magnético. Então, o que acontece? Aqui tem um pulso magnético que transforma em tensão e ele vem para aqui. Então o que acontece? O computador não controla, com o cooler 3 vias, ele não controla a velocidade, ele só monitora a velocidade. Se por exemplo o cooler parar aqui, deixa ter o pulso e aí o que acontece? Aciona o setup e se do tipo de configuração que tiver, ele desliga o computador para não prejudicar o processador. Se a gente partir para o cooler de 4 vias, aí a coisa é mais diferente. Temos a alimentação, né? Temos o pulso e temos o controle de velocidade. Por exemplo, se o teu processador, você, por exemplo, abre um jogo que seja bastante pesado, que vai aumentar o consumo de energia, vai aumentar o que? A dissipação de calor. O que é que eu preciso? De maior velocidade. Então ele aciona aqui o fan, informando que aumenta a velocidade para poder dissipar mais rápido aquele calor. Tá aqui a porta CPU fan, que aqui é a informação que te liga. E para quem vai ligar o do chassi, né? Tá aqui, ó. Pode ser de 3 vias ou de 4 vias, que você também pode monitorar pelo setup. Tem outros modelos que é isso aqui, ó, que é o SATA. Você não controla, ele só gira, né? Tá vendo a alimentação aqui, ó, vindo do amarelo, que é 12 volts, o preto aqui. Então ele só faz funcionar. Também pode ser usado para cooler que seja de maior capacidade, porque aqui, querendo ou não, você força o circuito da placa. Aqui não, aqui é direto da fonte, ó, o conectorzinho. Tamanho, né? Isso aí é o que acontece, é aquela coisa que eu tava falando. Quando o cooler, cada vez que o cooler ele é maior, ele se torna mais silencioso por causa do passe da hélice. O passe da hélice é a inclinação da hélice aqui. Quanto menos ela é inclinada, mais silencioso o cooler se torna. Você pode notar aqui, ó, veja como isso aqui é bem inclinado, então o barulho disso aqui é grande. Você vê muito isso aqui, não sei se todo mundo teve a oportunidade, você vê muito aqui em suíte, em servidores que tem coolers pequenininhos, mas o barulho é grande por demais. Então, pronto, a gente tem a cooler de 80, né, os padrões, né? 80, 120, 140, 160. Aqui, a gente tem aqui, ó, de 60, 80 e 120. Mas não dá para mensurar pela imagem, né? Que aqui ainda tá faltando, 140 e 200 mm. Não dá para mensurar, eu só trouxe aqui pra gente ver só as diferenças que existem. Tem cooler menorzinho e tem cooler maior, depende da aplicação. Mas para informática, os padrões são esses daqui, 80, 120, 140 e 200 mm, que dá 20 centímetros. Vamos agora a formas e tamanhos de cooler. Eu tenho aqui o formato de cooler de CPU. Eu tenho aqui o Torre, que é isso aqui, ó. Tá vendo como ele é grande? Tem o Tower Cooler, que é esse cooler aqui. É o que eu estou dizendo a você. Que tipo de processador você vai usar para você mensurar o cooler?
Então, eu digo a você, toda vez que você vai montar uma máquina que ela é muito específica, estude que tipo de equipamento você vai usar para você fazer a aplicação correta e não nem desperdiçar dinheiro do seu cliente, né? E nem você fazer uma configuração inadequada. Esse modelo já falou. Temos aqui o Top Flower, que é esse cooler que você pode ver que ele é bem mais alto, né? Aqui a parte entre o processador e o dissipador ele é maior. Pronto, esse aqui a gente pode já para Intel. Eu tenho medo desses coolers muito grandes por causa do peso que eles têm, porque essas eu prefiro ele parafusado, porque olha a situação de plástico aqui, isso aqui com o tempo, isso aqui já resseca, né? Normalmente ele resseca e com esse peso ele pode quebrar por causa da inclinação, como é que for. E temos o Low Profile, que é aquele, pronto, é o reduzido, pode ver que ele é bem mais baixo, mas segue a mesma ideia de tecnologia desse daqui, sendo que ele é reduzido para um outro tipo de gabinete. Normalmente gabinete mais compacto, você pega esse tipo de cooler para poder a gente ficar bem, assim, conseguir fechar a tampa no final. Vamos às aplicações, né? Temos aqui, ó, cooler para CPU, né? Função específica e importância. Você já viu como é que funciona, aquele que é o anteriormente. Exemplos de uso para overclock, né? Overclock é quando a gente pega o processador e bota ele para trabalhar no limite do limite. Então o que acontece? No limite do limite ele vai consumir muito mais energia e vai dissipar muito calor. Então a gente precisa de um cooler específico para esse tipo de aplicação, porque se a gente botar um cooler menor vai queimar o processador, não vai aguentar. E temos um sistema de alto desempenho, né? Que é aqueles computadores para pessoal que gosta de jogar aqueles jogos realmente que são um gabinete grande, parrudo, tem fontes de 1000 watts. Então é isso que eu estou dizendo. É sempre a gente ter o cuidado de como a gente vai manusear com esse tipo de equipamento. Cooler para GPU, né? Que no caso são placas de vídeo. A importância de placa de vídeo é aquela mesma questão que a gente tem aqui, ó. Ou ventoinha dupla, tripla, entendeu? Vai depender do tipo de placa de vídeo. Tem placa de vídeo que só tem uma, tem placa que tem duas e tem placa que tem 3 cooler. Então vai depender justamente da questão do desempenho que essa placa vai te oferecer. Se você quer alto desempenho, não existe atalhos. Se é alto desempenho, você vai ter um consumo maior de energia e vai ter uma dissipação maior de calor. Então tudo é diretamente proporcional. E temos também o water cooler, né, para placa de vídeo. Tá aqui, ó, toda a base, a bomba aqui e aqui na placa de vídeo. Tem uns que tem um conjunto até com processador, você faz todo um kit. É aquela tal história. Se você tem dinheiro para investir, né, nisso você pode fazer. Se você não tiver, você vê qual é a melhor forma. Normalmente, como eu não tenho o meu computador não é de alto desempenho, essa para gravações, essa que eu nem jogo, então tudo dele é padrão. A cooler que veio fica. Deixa eu mostrar uma coisa aqui a vocês. Deixa eu só voltar aqui rapidinho. Vou dar uma dica para vocês aqui, ó. Quando você compra um processador, qual é a questão? Se você puder optar pelo processador box, que é o que já vem com o cooler do fabricante. Então ele já está específico, já está desenhado, já está testado para aquele tipo de processador. Às vezes é um pouquinho mais caro, mas é aquela tal história. Foi feito para isso. Então você não vai ter dor de cabeça. Mas vamos voltar lá, né? Para onde a gente já estava. Pronto, aqui, né? Vamos para o próximo slide. Pronto. Aplicações dos coolers. Cooler de gabinete, a gente já conhece, né? Que é isso aqui. Que tem várias medidas. Temos a estratégia de posicionamento, entrada de ar e saída. Então, a dica para vocês é a parte de trás do cooler é onde sai o ar. Então, ele entra aqui e sai aqui. Esse é o fluxo, certo? Se a gente ver aqui, ó, tá vendo aqui a parte de trás, então o vento vem pela frente e sai por aqui. Se vamos agora detalhar, né? Cooler para outros componentes. Temos chipset, entendeu? Que é o que eu tô dizendo. Quando o fabricante faz uma placa, ele já tá todo esquematizado para não precisar de nenhum componente adicional. Mas de repente, onde você tá é quente. Então, o que acontece? Pode dar um sobreaquecimento. Então você tem que monitorar isso. E dependendo, você instala um cooler no chipset do computador, que é isso aqui. Isso aqui eu acredito que isso aqui já está obsoleto e aposentado, porque isso era cooler para HD, entendeu? Então hoje tudo com os HD SATA, né? Não tem mais nem aperreio de você ter esse tipo de aquecimento. Qual é o que implicava isso aqui? Primeiro, barulho, né? Olha, quanto menor, mais barulhento vai se tornar. Então eu tenho aqui dois pequenininhos. O fluxo de ar joga o ar todo em cima da placa principal do HD. Então o que acontece? O ar ele vai atritar, porque não tem a poeira, ele vai atritar nos componentes e vai diminuir a vida útil da plaquinha. Então o que acontece? Só foi o tempo de mudar o tipo de HD, isso aqui já foi. E isso aqui, né?
tanto para gabinete como para fonte, é o mesmo cooler, né? Claro. Eu estou vendo aquele cooler padrão. Se você quiser um cooler maior para o gabinete é outra situação. Mas esse cooler aqui também é aplicado em fonte de alimentação. Que inclusive tem um vídeo já a gente falando do canal como trocar esse cooler. Vamos lá, né? A escolha do cooler ideal é como eu falei a vocês. Você tem que saber que tipo de equipamento você vai montar, o tamanho do cooler, né? O soquete, que é o do processador, para você saber encaixar ele certinho, a performance térmica, se ele vai conseguir dissipar aquela temperatura do funcionamento máximo do que você está propondo, o nível de ruído, porque às vezes até um cooler muito bom em contrapartida, ele faz muito barulho. Então tudo isso você tem que levar em consideração. E esses três aqui está diretamente proporcional ao valor que tem para se investir. Então se você não tem o valor, se você tem X para investir, então você tem que levar isso aqui em consideração. Não dá para ganhar tudo, entendeu? Infelizmente a gente tem que optar pelo que você pode orçamentar e assim distribuir, equilibrar nessas três opções. As marcas recomendadas, ó. Esse nosso de recomendar marca é um negócio muito complicado. O que é que eu digo para vocês? Sempre pesquisa na internet, né? Porque sempre tem muitos fóruns falando sobre tipo de cooler, tipo de aplicação. Então sempre procure ver antes de você já chegar e comprar. Então faça aquele levantamento, pesquise, procure, veja valor, veja os comentários. Tem muita gente já que é muito bom nesse tipo de informação. Pesquisa, a internet é um lugar muito vasto para poder fazer esse tipo de pesquisa. Eu pesquiso, entendeu? Não tem ninguém, uma pessoa sabe tudo, ninguém sabe tudo. Então a gente vai atrás de quem sabe, porque a gente ganha tempo em relação a isso. Vamos lá, a gente tem a melhor parte que é o agradecimento, né? Vamos aqui, vamos ler para não ficar. Pô, deu um trabalho para fazer isso aqui, então eu vou ler para poder justificar o meu trabalho. Olá pessoal, gostaríamos de agradecer a todos vocês por acompanhar nosso canal. Seu apoio, comentários e inscrição são muito importantes para nós. Continuaremos trazendo conteúdo de qualidade e contamos com vocês para sugestões e feedback. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Pronto, gente, é isso. Maravilhoso essa aula. Eu gostei muito de partir para essa forma de estudo. E eu peço a vocês que dêem um feedback em relação a isso, que se realmente ficou bom, se a pegada dessa é melhor, porque eu já vou migrando de uma parte da aula para esse tipo de slide, que eu acho até mais legal e a gente consegue detalhar mais sobre os assuntos. Pronto, gente, é isso e até o próximo vídeo.